o tema nosso aqui é muito polêmico, justamente pela dificuldade, muitas vezes, de alteração legislativa nessa matéria. É muito significativo que o Mário, com a sua verve de advogado brilhante, tenha defendido uma interpretação minoritária, assim ele chamou, mas muito convincente. E, ao mesmo tempo, o nosso querido professor Vitor Toscano trata de uma matéria também que já deveria estar inserida na nossa legislação. Os outros países todos já inseriram, e agora o projeto de Código Comercial não regulariza o trust dessa maneira, cria uma figura exótica chamada de trust, mas que trust não é, justamente porque o problema do trust é de ordem tributária, para permitir essa blindagem patrimonial, e especialmente a separação do patrimônio para evitar a confusão patrimonial do instituidor e do trust em si, e depois dos beneficiários. Então, impressionante que a gente viu duas belíssimas defesas de hora de legislar, legiferenda para superar algumas dificuldades culturais. Eu trouxe alguns aspectos, felizmente não são os mesmos, que foram aqui tratados, em que eu procurarei... vamos ver se eu consigo aqui. Meu consolo é que eu soube que o Jobs, na apresentação de um dos iPhones, não funcionou o sistema que ele queria apresentar, então fiquei bem mais protegido. Mas o artigo 426 já foi analisado pelo Mário, que revela a questão do Pacto Corvina como um problema cultural. Então eu chamo a atenção, retomando o debate desse problema cultural. Primeiro, essa questão de Pacto Corvina já faz justamente referência a um dogma de ordem moral, criando uma pré-compreensão negativa acerca da ansiedade, acerca da morte. Depois, a complexidade da sociedade brasileira, que nós percebemos essa tensão entre autonomia e solidariedade. Os colegas que trabalham com a defensoria, com famílias menos favorecidas, têm uma percepção de justa defesa de intervenção do Estado, e alguns colegas que trabalham com relações de famílias abastadas querem autonomia. Isso revela bem a dificuldade no Brasil. O painel anterior, excepcional, o professor Anderson, Gisele, Leonardo, enfim, trataram também da intervenção, hora da intervenção excessiva do Estado criando leis, hora da intervenção excessiva do Estado criando tipos penais, e não se resolvendo uma dualidade evidente, que é a diferença entre planejamento familiar, quando se pensa em grandes patrimônios, em que a melhor coisa possível é se respeitar a autonomia e permitir os arranjos patrimoniais, e em contrapartida há uma outra realidade, como a realidade em que vários colegas defendem uma intervenção muito profunda na família, com medo justamente de que a não intervenção do Estado permitisse o sexismo, costumes culturais machistas e muitas vezes o afastamento patrimonial de pessoas. Então é sempre delicado esta matéria. Eu trouxe 3 aspectos justamente para chamar a atenção para a superação da geração que se faz. Eu estou sempre no mesmo lugar, mas a minha coerência absoluta, só com orações. Quando eu vi o professor Schiralha com dificuldade, eu falei, eu realmente não vou conseguir falar. Como a gente faz? Entrega os pontos? Agora! Então, o planejamento sucessório em amplo aspecto, ele abarca questões mais polêmicas trazidas pelo Mário e menos polêmicas. Então, há uma tentativa de otimização do destino de bens após a morte, no âmbito do Código Civil, com todas as suas limitações, de forma direta ou de forma indireta, com mecanismos negociais em vida que repercutem na sucessão. Já voltou? Opa, agora voltamos de novo. Então, eu chamo a atenção para o fato de que o primeiro mecanismo com impacto é o mecanismo das doações,
As doações, portanto, de bens da parte disponível não suscitam discussão. Na parte indisponível, nós temos o controle da ineficácia das doações inoficiosas, o artigo 549, a possibilidade de adiantamento de legítima, no caso envolvendo a legítima, suscitando, portanto, a colação, que é a necessidade da liberdade ser objeto de ajuste. Então, daí surge o dever de colacionar, que é o primeiro aspecto importante no qual nós temos uma discussão antiga no Brasil, desde o Código 16, Código de Processo Civil 73, Código Civil 2002, Código Civil 2015, acerca dos dispositivos para definição, e aqui a primeira questão técnica que eu quero trazer, dos critérios a serem adotados para a colação de bens, já objeto de 2 jornadas de direito civil e de numerosos trabalhos dos juristas brasileiros. O problema é que o artigo do Código Civil 2002, ao contrário do Código de Processo Civil, determina que a colação deve se dar aos descendentes que concorrem à sucessão, são obrigados para igualar a legítima a conferir o valor das doações, com esse objetivo de conferir as liberdades efetuadas em vida pelo falecido aos seus herdeiros necessários para fins de igualar a legítima, e traz no 2003 eu estou cada vez pior no 2003, no artigo 2003 e 2004, um critério, então, aí sim diferente do critério do CPC, o critério do cálculo do valor dos bens doados, para fins de colação, nessa aparente antinomia pelo valor do tempo da liberalidade. Então, o sujeito fez uma liberalidade 30 anos atrás, numa cota de uma ação de uma pequena sociedade ou companhia, e 30 anos depois vem o falecimento e as cotas e a companhia têm um valor completamente diferente. A discussão, como todos aqui já sabem, mas há muitos estudantes aqui também, se dá justamente em face da divergência com o Código de Processo Civil, cujo artigo 1639 determina que a colação se dê pelo valor do tempo da liberalidade. Então, no caso dessas ações doadas em 30 anos, seria o tempo da liberalidade com a correção monetária. Para atualização. Há 3 correntes no Brasil que disputam essa explicação. A primeira corrente é aquela segundo a qual há uma antinomia entre os códigos civil e processo civil, de tal maneira que segundo esse posicionamento, hoje prevaleceria o Código de Processo Civil sobre o Código Civil, em razão do fato de se tratar de lei mais recente, que, embora seja de natureza adjetiva, nesse particular tem traduzido uma norma de direito substantivo. O problema dessa construção é que essa construção dá a entender que o legislador brasileiro, desde sempre, permaneceu numa posição de gato e rato entre civil e processo civil. 16, 2002, 2015 e 16, 73, 2002, 2015, o que não faz muito sentido em termos de razoabilidade do sistema. A segunda corrente é aquela que tem prevalecido, hei de conseguir agora, é a corrente pela qual, numa tentativa de compatibilização dos 2 sistemas, o valor do bem na abertura de sucessão será apurado quando os bens ainda se encontrarem na titularidade do herdeiro, nos termos do Código de Processo Civil. Em contrapartida, nas hipóteses em que o bem não mais se encontra no patrimônio donatário, atribui-se o valor vigente na data da liberalidade, segundo a dicção literal de 2004, corrigindo-se naturalmente, desde a liberalidade, o valor do bem até a abertura da sucessão. Eu
digo sempre essa correção monetária, porque aqui na justiça pensa juros, moratórios, etc. Então, você transformaria aquela doação num contrato de mútuo, que não faz qualquer sentido. O problema dessa corrente, que tem todo o mérito e que prevaleceu muito tempo e tem prevalecido na jurisprudência, é que muitas vezes traz uma enorme injustiça. No exemplo que eu dei, o sujeito que fez uma doação de um acervo acionário altíssimo e que foi vendido um ano depois aquelas ações da companhiazinha, e hoje nós temos, ou foi vendido no meio do caminho, vamos chamar assim, 10 anos depois. Então, de tal maneira que tanto a avaliação pelo tempo da liberalidade quanto a avaliação pelo tempo da abertura da sucessão, acabam, essas ambas avaliações, refletindo uma certa injustiça em favor ou do donatário ou dos seus outros sucessores que com eles concorrerão. Se o bem se valoriza, é uma grande injustiça aquela pessoa que só recebeu e vendeu 4 anos depois um bem muito menor. Se o bem, ao contrário, desvaloriza, é uma injustiça enorme com aquela pessoa que não havia recebido e, portanto, cria uma disparidade sucessória. Portanto, o que se pretende com uma terceira posição é agora definitivamente o que se pretende é na última jornada se procurou atender um pouco. O senhor não aguentou, gente. Vou te ajudar. Muito obrigado. Qual foi moral? Muito obrigado. Não, agora eu consigo. Não, agora eu vou conseguir. Vai conseguir? Vou, com fé. O que se pretende, o que se pretendeu na última jornada é um pouco conciliar essas duas posições, embora não tenha ficado inteiramente claro esta posição, que seria a seguinte, essa que seria a terceira corrente que eu gostaria de propor, um critério que eu acabei pulando, né, no 10. Na necessidade de harmonização entre Código Civil e Código de Processo Civil. O que ambos os diplomas pretendem é aferir o proveito econômico que teve o donatário em cotejo com os demais herdeiros. Esse é a ratio, esta é a finalidade, esta é a função da colação. Portanto, o critério mais justo que possa compatibilizar o Código Civil com o que o legislador do Código de Processo Civil pretendeu não é o respeito à literalidade de ambos, mas a aferição do valor no momento em que se deu a liberalidade, no momento em que a liberdade foi transformada em proveito econômico. Se o bem está com o donatário até o momento da morte, ele tem um proveito econômico, pode ser aferido. Se ao contrário, o bem foi transferido, é o momento da transferência, e não o momento em que ele recebeu a liberalidade, que pode aferir melhor este valor. Então, finalmente, pedindo desculpas a todos por essa confusão que fiz aqui com slides, que eu gostaria de dizer, do ponto de vista da colação, é que acredito que a gente possa chegar a um critério justo acerca da colação, se nós conseguirmos criar um critério do bem na data da alienação, porque ali sim se revela o benefício econômico efetivamente obtido pelo donatário com o adiantamento da sua legítima, neutralizando eventuais oscilações de valor verificadas entre a data da liberalidade e o momento posterior de sua avaliação, que é por estimativa da alienação, que é por avaliação atual, seria a abertura da sucessão. Se a finalidade almejada pelo legislador com relação consiste na igualdade de legítimas, esse seria o critério que melhor responderia a este desiderato, ou a esta sua função. Já vimos o outro slide.
E, portanto, o segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que também se confunde com o regime sucessório, já foi, inclusive, objeto ontem de discussão acerca da igualdade de cônjuge e companheiro. Mais uma vez, se brincou, quando cheguei hoje, acerca do Mário, da posição defendida e que há divergência, mas o que eu percebo nas divergências entre aqueles que querem estabelecer a igualdade, que o Supremo Tribunal Federal de fato ainda não estabeleceu, e a diferença, leva normalmente em conta uma diferença de público, de cenário, de clientela que nós estamos tratando. Porque, de fato, se nós pensarmos em liberdade de escolha, a autonomia deveria prevalecer. E eu noto muito por trás de muitos que defendem a não extensão da igualdade ao companheiro, no fundo, a preocupação com a igualdade, com a herança obrigatória no casamento. Ou seja, há uma preocupação que, notem isso quando o Mário admite a renúncia por parte do próprio cônjuge à herança, ao fato de que o legislador talvez tenha que ter uma sensibilidade para diferenças culturais e sociais no Brasil e não uma regra que servisse para todos os casais. Portanto, é possível afastamento hoje por testamento do companheiro? Tem se defendido sim para aqueles que acreditam que a igualdade não existe. Outros que não, eu não vou precisar voltar a esse assunto, que é um assunto que já foi aqui bastante discutido. Chama atenção para um aspecto apenas, que é o aspecto da súmula 377. Ou seja, na união estável, salvo contrato escrito, prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Eu sempre digo que não é propriamente um regime de bens, mas é a tomada de empréstimo do regime de bens para a união estável. O que eu quero chamar a atenção é que se vale essa possibilidade de pacto, então vale também o afastamento do testamento do companheiro, não, voltando à questão anterior, mas, de qualquer maneira, é algo que tem sido praticado como forma de se fazer testamento que hoje se faz, sempre condicionados à jurisprudência, ao que a CJ vai dizer. Infelizmente, nós vivemos uma era de muita incerteza em que nos testamentos são incluídas algumas questões condicionadas à orientação jurisprudencial futura. Chama atenção, nos minutos finais, para... Então, eu gostaria apenas de dizer em relação à súmula 377, que, de fato, é possível que a presunção de esforço comum seja afastada mediante um pacto, mediante o pacto antinupcial. Chamei atenção para esse aspecto, porque o tabelionato não vinha aceitando em alguns estados que se fizesse pacto antinupcial quando o regime já era de separação obrigatória. E isso estava dentro de um impasse, porque separação obrigatória não se aplicava a separação obrigatória e não se admitia, portanto, a superação da presunção relativa. Então, tendo-se a súmula como fixação da presunção relativa, se pode admitir, e o enunciado 634 da oitava jornada foi justamente no sentido de admitir os pactos nesse sentido. O último aspecto, que é o mais polêmico, diz respeito a algo que nós não temos também solução enquanto não tivermos uma reforma legislativa. A questão central diz respeito ao embrião incidentário, ou a hipótese específica de inseminação, de procriação artificial pós-mortem, que hoje agita, questões que já começaram a agitar os nossos tribunais. Nós temos no Código Civil dois dispositivos que geram polêmica. O 1597 cria presunção de paternidade para os filhos concebidos por concepção artificial homóloga a qualquer tempo, ou seja, os chamados embriões excedentários. E o artigo 1798, ao definir a capacidade sucessória, considera que tem capacidade sucessória as pessoas nascidas ou já concebidas, que é o caso dos nascituros, no momento da abertura da sucessão. E o artigo 1840, parágrafo 4, no caso dos nascituros, afirma que se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados
salvo disposição em contrário ao testador, caberão os herdeiros legítimos. Então a pergunta que se faz e que tem dividido a doutrina é precisamente essa: o embrião implantado pós-mortem tem capacidade para receber pelo testamento? Tem capacidade sucessória? Há duas correntes. A primeira corrente sim tem implantado em 2 anos, por analogia ao artigo 1840. A segunda corrente diz que essa posição violaria o princípio da igualdade, que se há presunção de paternidade, todos são filhos iguais e, portanto, tem que haver igualdade. E diante da igualdade, sustentam que ele terá capacidade sucessória, embora não prevista textualmente, no prazo da petição da herança. Essa posição tem sido mais ou menos admitida entre nós no IBDFAM com certa tranquilidade. E me preocupa muito, próxima vez eu contrato o Mário para ser meu advogado aqui, me preocupa muito pelo o desconforto prático que isso gera, levando mesmo ao absurdo. E vou lhes mostrar por quê. Imaginemos que após a morte do pai, que deixou ordem expressa, e aí outra discussão sobre se é expressa ou não, para a implantação, que demore 2 anos para a decisão de implantação, que é razoável. Depois, vamos esperar os 18 anos até que a pessoa alcance a maioridade, porque não há prescrição durante a menoridade. Depois, ou pelo menos 16 anos, vamos considerar os 16 anos. Então, demorei 4 para implantar, para manter meus 2 anos. Depois, o ingresso na ação de investigação de paternidade. Vamos supor que essa discussão demore 1, 2 anos. E que uma ação de investigação de paternidade demore 8 anos. Professor Simão, em 8 anos a gente termina essa ação? Não. Quantos anos? 10, 12 anos. E assim, segundo o STJ, o prazo para a petição de herança só tem início depois de transitado em julgado a ação de investigação de paternidade. Portanto, depois de 40 anos da abertura de sucessão, peço aos jovens estudantes aqui que pensem quando morreu seu bisavô. Eu perguntei isso ontem a uma colega minha de trabalho, falou: meu bisavô morreu há 38 anos. Eu falei: bem, imagina, você conheceu não. Se abrisse a sucessão do seu bisavô agora. Ou seja, que igualdade é essa que nós estamos defendendo? É uma igualdade fictícia. O professor Guilherme Balmon, em livro recente, em tese apresentada à Faculdade de Direito da UERJ, ele sustenta que, em se tratando de uma propriedade resolúvel, ou propriedade de tempos, como eles chamam, que esse problema, ele mantém-se nessa posição do petição de herança, sustentando que se os bens já foram vendidos, como toda propriedade resolúvel, não se desfaz, não se poderia desfazer a venda, protegeria o terceiro comprador, e que, portanto, o problema seria em relação aos herdeiros. Mas, de novo, os herdeiros de uma herança aberta 40 anos atrás, o apartamento que ele mora tem que ser então desfeito, porque descobriu-se algo que ele poderia nem saber. Então, a rigor, é uma matéria que deveria ser solucionada, eu estou terminando o tempo aqui, por lei. Voltamos às discussões do Mário e do Rodrigo aqui com questões de difícil solução. Eu chamo a atenção para o problema da igualdade e segurança jurídica, e o problema dos prazos peticionais. No fundo, todos os problemas dos prazos peticionais nos levam a uma aparente violação da igualdade, já que, se imaginarmos um aluno de primeiro ano, se um aluno de primeiro ano nós dissermos para ele que, porque um advogado perdeu um prazo, digamos assim, não havendo possibilidade rescisória, uma sentença profundamente injusta não vai poder ser alterada, ele talvez não entenda também. E aqui, então, eu diria aos senhores que nos dias de hoje, quer para mim que no sistema do Código Civil há uma inexistência de capacidade sucessória para os embriões congelados, com uma valoração do legislador, que nós podemos considerar injusto ou não, mas para considerarmos injusto, temos que considerar que a petição de herança também é injusta, só que é uma questão de 10 anos.
e os 2 anos também injusto. Então, para mim, a melhor solução para evitar problemas é que as pessoas que queiram fazer a procriação pós-mortem determinem por testamento, e aí sim, se aproveitando o Código Civil, a inclusão do herdeiro como capaz de ter com a sua capacidade testamentária. Do contrário, eu acho que nenhuma das soluções traria essa justiça e essa igualdade que pretendemos. Eu concluo pedindo desculpas aqui à presidência pelo passado do tempo e pela confusão que fiz cibernética, dizendo que cada vez mais é uma emoção estar com os amigos do IBDFAN. Me lembro de uma pequena, rápida, um pequeno verso de Fernando Pessoa que é muito significativo para mim, que diz que a vida é o que fizemos dela. As viagens são os viajantes, o que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Hoje um pouco somos todos do IBDFAN, somos todos irmãos, somos todos essa comunidade com influências recíprocas ao longo de tantos anos na professora dele. E é uma alegria, portanto, estar aqui com vocês. Muito obrigado.